Muita gente no Brasil acha que todo árabe é rico, agressivo e vive no deserto. Mas e se eu te contar que isso não tem nada a ver com a realidade deles? Depois que comecei a conversar com os árabes, eu percebi que o mundo árabe é muito diferente do que mostram na mídia. E aqui eu separei os 5 tópicos na qual eu acredito que são as 5 maiores mentiras que tem sobre o povo árabe. E o primeiro tópico aqui eu separei. Todo árabe é rico. Isso é o que todo mundo pensa. Quando eu vou comentar alguma coisa com alguém, vou falar, de algum amigo meu, e a pessoa fala assim pra mim, é rico ele? É árabe, não tem dinheiro, né? Os caras, né? Não é bem assim não, rapaziada. Ó, primeiro, o trabalho deles. A maioria trabalha igual o brasileiro. Não tem essa de, não, o cara ganha muita grana, a maioria tem dinheiro. Não. É normal e muitas das vezes acaba sendo até pior, dependendo do cenário. Não muda muito, não, do Brasil. Então isso daí é uma coisa que criaram, talvez por causa dos sheiks e não sei o quê, mas isso não é verdade. Inclusive, a moeda real, ela vale mais do que a libra egípcia. O iPhone lançamento aí tá quanto? Tá uns 7, 8 mil, dependendo da loja que você for comprar, fora do iPhone. Tem umas lojas menores que elas vendem por preço mais em conta. E no Egito para comprar? É muito mais caro. Ou em qualquer, ou talvez até em outro país árabe, acaba sendo mais caro, dependendo da força da moeda. Então isso daí é um mito muito grande. E lá existe ricos e pobres, assim como aqui também tem. Então não é que a maioria do povo lá, a população, a metade é rico. 30% é rico, 20% é rico, 10%, não é assim. Tem pessoas ricas e tem pessoas pobres. Eu mesmo, por exemplo, tenho uns 7 ou mais amigos árabes. Dentre eles, ricos, dentre eles, tem nenhum. Então já tira por aí. E conheci várias pessoas de diversas formas e, não posso nem dizer, filtrou errado. Não, tu foi num lugar, tu foi na pobreza, tu foi num... Não, isso aí não tem nada a ver. Rico, não tem amigo rico. Então isso daí é um mito que inventaram. É um mito que a mídia cria. Ou a mídia cria que o árabe, eles são muito ricos, ou que eles são muito agressivos, não tolera sua religião, não tolera esse tipo de pensamento. Isso daí não tem nada a ver com o povo árabe. Inclusive, o povo árabe, muitas das vezes, é mais hospitaleiro e mais empáticos do que os brasileiros, e muitas das vezes. E o segundo tópico que eu separei aqui é que todo árabe vive no deserto. Eu mesmo, quando era criança, eu era louco para conhecer o Egito. É só deserto, só deserto. E não é bem assim. Depois eu fui ficando mais velho, como eu sempre gostei de geografia, sempre estudei a matéria que eu mais gostava na escola, e até hoje é o assunto que eu mais gosto. Talvez por isso eu quero desbravar o Oriente Médio, porque eu gosto muito de geografia. E aí as pessoas acham que, o povo árabe, seja qual for o país deles, é tudo deserto. A parte norte da África, ou qualquer outra parte ali do Oriente Médio, é tudo deserto. E não é bem assim. Por exemplo, o Cairo, no próprio Egito, onde estão as 3 pirâmides de Gizé. É ali, Cairo é uma cidade muito grande, sabe? Não é deserto. As pessoas acham que, o cara anda de camelo. Não, não é bem assim. A gente aqui, não anda de cavalo. Mesma coisa, aqui não tem só mato. Aqui não tem só animais, macaco, onças. Não, não é bem assim. Mesma coisa, povo árabe, a gente cria isso, lá só tem camelo. Ou então, só vive no deserto, vive com sede. Lá tem tecnologia, tem cidades grandes como Cairo, Alexandria. Então, cidades tecnológicas, sabe? Cidades grandes. Tem muita coisa boa para fazer também. Por exemplo, eu pensava assim, praia. Praia, o pessoal fala, vou pra praia, pensa, vai pra Europa, vai pro Caribe. Ou América Latina, ou leste europeu, ou até mesmo, no máximo, ali Colômbia, San Andreas, Egito, o Oriente Médio tem praias muito bonitas. Por exemplo, a praia que eu gosto muito do Egito, que eu acho muito bonita, é a praia de Sharm el-Sheikh. É uma praia muito bonita e, arrisco dizer que é capaz que seja
ou igual, bem semelhante às melhores praias aqui do Brasil, talvez Fernando de Noronha, uma água muito boa, Angra dos Reis tem uma água boa, Arraial do Cabo, ou é comparado ali, ou tá mais bonito do que a nossa praia. É absurdo de cristalina, é uma coisa linda. Aí junta aquela parte deserta, um pouco ali, né? A parte deserta, com aquela areia diferente das nossas, com aquela água cristalina. Uma coisa surreal, uma coisa bonita demais. A gente se compara, a praia é muito bonita e totalmente diferente, né? Não é uma praia comum, onde todos os brasileiros estão indo, onde todo mundo já conhece. É algo que tu vai abrir os olhos assim, tu vai falar, caramba, eu devia ter vindo aqui antes. Tenho certeza absoluta disso. E a cidade de Cairo, ela é enorme. Ela é tipo uma grande São Paulo. É uma coisa grande. É muita gente. A população lá chega aproximadamente a 10 milhões de habitantes. É muita coisa. Só pra você ter uma noção, os meus amigos, eu não escolhi onde eu ia ter amizade. Dos 7, vou falar pra ti, 6 são de Cairo. Eu posso dizer 7, porque o outro de Alexandria, ele não é de Alexandria. Ele vive também em Alexandria, mas tá mais em Cairo. Então, para você ter uma noção de 90 milhões de habitantes no país, 10 milhões estão em Cairo. E a outra também que eu já ouvi, que os árabes odeiam os brasileiros. Seja você homem, seja você mulher. Se você for homem, eles vão ter um afeto ali muito conectado com você por conta do futebol, que é algo surreal. Então, pô, eles, primeiro, os árabes em si, eles amam o futebol. E eles sabem, eles têm noção, eles têm ciência de que o futebol brasileiro é o ápice do futebol mundial. Ele sabe que o brasileiro é o rei no futebol. E então isso é muito legal quando ele sabe que você é brasileiro. É uma conexão muito grande e pelo Brasil ser um país pacífico, tudo melhora, né? A gente não tem confusão com ninguém. Não tem treta, não tem nada de ruim. Então você pode se enxergar num país árabe e dizer para eles, eu sou um brasileiro, tranquilamente. E aí também entra a personalidade, né? O jeito, que é Neymar, né? O Neymar é um cara muito criticado pela grande parte dos brasileiros, não vou dizer a maioria, e eu mesmo gosto do Neymar. E o que acontece? Você falar sobre futebol, falar sobre o Neymar, você não precisa nem falar do Neymar, eles vão falar do Neymar para você. Isso já cria uma conexão, porque eles gostam muito do Neymar. Dos meus amigos, a maioria fala do Neymar comigo o tempo todo. Eu mando vídeos para ele o tempo todo, eu falo que eu moro na cidade do Neymar, eu falo que, pô, o Neymar mora perto de casa, muito próximo a mim, que passa na porta da casa dele quase todos os dias, e etc. E com isso tudo, eles vão à loucura. A mesma coisa do que dizer pra mim que, pô, moro perto do Messi, moro perto do Cristiano Ronaldo. Eu gosto de futebol, eu vou achar isso muito interessante, muito curioso também. E a mesma coisa eles comigo. E outra, que o árabe é impossível. Eu achava que o árabe, vamos falar a verdade, né? É uma escrita diferente. Como que eu vou conseguir ler isso? Como que eu vou conseguir pronunciar isso? Eu não sei o que seria pior. Eu pronunciar o árabe ou aprender a ler árabe. E eu, ainda mais por gostar de desafios, eu falei, eu vou aprender esse idioma. Tudo começou porque se meus amigos que são árabes, eles conseguiram aprender o árabe, por que eu não vou conseguir? Somos todos seres humanos. Eu também consigo aprender. Ele tem um cérebro, eu também tenho. Ele tem ouvidos, eu também tenho. Eles têm olhos, eu também tenho. Eu falei, não, eu vou aprender. Eu quero aprender e vou aprender. E aí, depois que eu comecei a entender as pronúncias, conseguir treinar cada pronúncia, eu falei, cara, é isso. Treinar a musculatura, porque cada som que você usa hoje no seu idioma é uma musculatura que você já criou um desenvolvimento para usar ela. Você sabia disso? Por exemplo, dizer sabão, pão. Os árabes, eles não conseguem dizer isso. A letra B, que para você é tão comum, dizer banho, dizer bolacha, dizer biscoito, eles não conseguem dizer isso. Eles fica estranho, não sai. E aí o que acontece? Eles trocam o B pelo P, certo? Então eles vão dizer banho, eles vão dizer banho. Então fica totalmente diferente. Isso é para você ver como o desafio existe para todas as pessoas. Porque todos os idiomas, eles foram criados
Não para todas as pessoas, mas sim para aquelas pessoas que querem treinar a sua musculatura. Então, pronúncia é musculatura. Por isso que às vezes não sai. Às vezes até uma palavra em português, uma palavra grande, como se diz, um palavrão, por exemplo, paralelepípedo, muitas das vezes não saía antes quando você era pequeno, porque você não tinha treinado essa pronúncia, como papibaquígrafo. Isso era difícil de eu dizer antes de eu treinar. Mas, como eu disse, como eu sempre gostei de desafios, eu comecei a me desafiar. Tudo começa aos poucos, treinando frases curtas, palavras pequenas, e depois você vai aumentando as frases, conseguindo falar frases mais difíceis. Por quê? Porque você já treinou a pronúncia da letra X, da letra Y. E aí você vai treinando a pronúncia, depois você vai treinando conversação. Porque a conversação não é 100% entendimento, é observar padrões. Por exemplo, eu quero chá. Me dá isso daqui, me dá isso daqui. São movimentos. Então, se você assistir vídeos também de a pessoa falando, se comunicando, oi, você já vai entender que o oi é selam. Se a pessoa falar tamam e fizer assim, você já entende que é tipo beleza. Então, tudo isso é conexão de padrões, gesticulações, falas. Sempre quando eu vejo uma pessoa perguntar Ezeiak, a outra responde Ana tamam. Isso significa o quê? É um padrão. Se é um padrão, então eu vou imitar. Eu não sei o significado, mas eu estou conseguindo entender. Você entende? E aí facilita a sua aprendizagem conversando. E aí é assim que vem a fluência. Então não, o árabe não é impossível. Inclusive, se você quer aprender o árabe, deixei um link aqui abaixo desse vídeo com as frases mais usadas no mundo árabe, com a minha pronúncia, com a minha fala. Então não tem como você errar, porque eu ensino beabá ali bem devagarzinho cada pronúncia de letras, de palavras. E aí eu vou fazendo escada. Por exemplo, eu começo com bom dia, depois eu começo bom dia, meu querido. Aí na terceira escada, continuo com bom dia. Bom dia, meu querido, tudo bem? Então, uma escada, você vai progredindo. Começa com uma palavra pequena, começa com uma frase média, depois com uma frase maior. E com isso você vai treinando a sua musculatura e aprendendo facilmente comigo, te ajudando no passo a passo com os meus áudios gravados. O link está aqui na descrição e a qualquer momento o valor vai aumentar. Bom, vamos lá, todo árabe fala igual. Não, não é simplesmente qualquer árabe que você vai ouvir e que vai ser o mesmo que outros árabes vão entender. Não, mas existe um árabe que é o mais comum no mundo moderno, que é o árabe egípcio. Por que o árabe egípcio? Porque é o árabe que está nas mídias, e as mídias mais fortes são do Egito, onde filmes, séries, desenhos, YouTube e tudo mais. Então as pessoas entendem o árabe egípcio fácil. Por exemplo, o árabe marroquino você não vai entender, o dialeto Darija. Por quê? Ele é um dialeto mais complexo, ele mistura até o espanhol, mistura o francês, então acaba tendo misturas ali de pronúncias, inclusive entre idiomas, entre o espanhol, entre o francês e o marroquino, que é o árabe Darija. Então não, nem todo árabe é igual. Mas sim, existe um árabe que é muito mais compreendido do que os outros, que é o árabe egípcio. E, por exemplo, se você disser para alguém assim, Ezeiak, provavelmente um outro árabe vai entender o árabe egípcio, que é como você está, ou Amili, que é como você está também. A pessoa responde, Ana tamam. Ana tamam também é bem coloquial egípcio, e todos entendem. E isso é muito interessante e muito curioso no mundo árabe. E o vídeo foi esse, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para me ajudar e já se inscreva no canal também, que vai estar me ajudando. Valeu? Tamo junto!